meus amigos do Covil Rubro-Negro, tudo bem com vocês? Penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo foi a Criciúma e venceu a equipe da casa por 3-0 em ritmo de treino. Parecia um rachão, um churrasco entre amigos, mas o Flamengo fez a sua parte, goleou o Criciúma, praticamente jogou eles na segunda divisão e garantiu o terceiro lugar do Campeonato Brasileiro. Antes de falar sobre essa pelada, eu preciso lembrar você que já está disponível o clube de membros aqui do Covil Rubro-Negro. Tem 3 faixas para você escolher, R$ 2,99, R$ 6,99 e R$ 14,99 por mês, cada uma com seu nível de vantagens. Você pode escolher entre, por exemplo, leitura e resposta prioritária de comentários, um selinho para mostrar quanto tempo você colabora com o canal que mais cresce no YouTube, um grupo de membros no WhatsApp só com outros membros para você trocar ideia com rubro-negros de qualquer lugar do planeta, vídeos como este que chegam primeiro para quem é membro, vídeos exclusivos que só quem é membro tem acesso e, claro, sorteios. Venha fazer parte dessa família, clica já no Seja Membro e escolha aquele que cabe melhor no seu bolso. Agora sim, vamos falar do jogo desta quarta-feira à noite, né? O último jogo fora de casa do Mengão nesse Campeonato Brasileiro. Entramos em campo com um time quase todo de reservas, né? Alguns jogadores ficaram no Rio de Janeiro por conta de desconfortos, lesões e tudo mais. A gente tinha De La Cruz e Gerson suspensos, né? E o Gabigol poupado, estava com 2 cartões amarelos, então, para não correr o risco de ficar suspenso da sua própria despedida, Gabigol ficou no Rio de Janeiro. Então entramos em campo em Criciúma com Matheus Cunha no gol, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Até aí todo mundo reserva. Pulgar de volta, né, depois de cumprir suspensão contra o Inter, Everton Araújo e Alcaraz. E lá na frente, Plata, Matheus Gonçalves e Bruno Henrique. Esse o 11 inicial que o Felipe Luiz levou a campo. Para aqueles da teoria da conspiração, que falaram que o Felipe ia entregar, não sei o quê, ele bem que tentou ajudar, né, com todos esses reservas aí em campo e mais uma cacetada de meninos da base no banco, mas o Criciúma não se ajudou, essa aqui é a grande verdade. Um time muito ruim, eu não sei como é que eles conseguiram chegar a essa fase do campeonato sem estarem matematicamente rebaixados. Podem estar a partir dessa quinta-feira, dependendo do resultado do jogo do Fluminense, mas olha, time muito ruim, não vencem há 2 meses pelo Campeonato Brasileiro e deu para entender por quê. Não conseguem trocar 3, 4 passes. Matheus Cunha poderia ser substituído por um sócio torcedor que estaria de boa. Eles mal chutaram no nosso gol. Muito desesperados, né? O Flamengo tranquilo, como eu disse, parecia um churrasco entre amigos, uma pelada de fim de ano, tocando bola de um lado para o outro, o Criciúma dando a bola no pé do Flamengo, né? E quando eles tinham a bola no ataque, era uma correria total, vai para as pontas e chuta de qualquer jeito, né? Muitas finalizações, mas quase nenhuma com direção do gol defendido pelo Matheus Cunha. E pelo contrário, quando eles estavam sem a bola, né, com a bola no pé do Flamengo, a marcação era um pouco frouxa. Só depois que passava para o campo de defesa deles, aí sim que eles iam em cima fazendo uma marcação individual. Não entendi muito bem o que o Cláudio Tencati queria. A impressão que fica é que é Bolassi e mais 10, né? O time do Criciúma realmente não tem condições de ficar na Série A, sinto muito. E um sintoma de que esse time é horroroso é justamente a quantidade de refugos daquele Flamengo lá de 6, 7 anos atrás que eles têm. Felipe Viseu, Pedro Rocha, Arthur Caíque, Trauco, é uma galera aí, uns 4, 5 jogadores que atuaram no Flamengo há muito tempo. Então, assim, realmente o Criciúma só está na Série A cumprindo o número e isso deve acabar mudando a partir de domingo. O Flamengo abriu o placar no finalzinho do primeiro tempo, né, com o Bruno Henrique fazendo o que quis com a zaga dele, chamou para dançar, foi até a linha de fundo, dá um passe dentro da área para o Ayrton Lucas, que levanta e aí o Varela fuzila de longe. Varela que marcou, se não me engano, o primeiro gol dele nesse Campeonato Brasileiro, o segundo com mais de 70 jogos com o manto sagrado. Aliás, isso me lembra que esse foi o 100º jogo do Pulgar com o manto sagrado. Então, finalzinho de primeiro tempo, né, o Varela fuzila e 1-0 para o Mengão. Eles precisavam desesperadamente da vitória, ou pelo menos do empate, mas obviamente que a derrota era catastrófica para as pretensões do Criciúma.
No segundo tempo, se jogaram cada vez mais para o ataque, e aí um pênalti absurdamente infantil, ali por volta dos 12 do segundo tempo. Eu até achei que não tinha sido pênalti, mas depois o ângulo traseiro mostrou muito bem que o Tobias, alguma coisa lá, bota o braço na bola, o Wilton Pereira Sampaio precisou da ajuda do VAR para marcar e o Bruno Henrique botou lá no fundo da rede 2-0. E aí, obviamente, né, eles desesperados, a torcida já indo embora com 2-0 no placar, né, e o Flamengo se soltou mais ainda, né, conseguiu ter liberdade, fez algumas alterações, né, com 2-0 no placar, não tinha necessidade de manter os titulares aí na reta final de campeonato. Então, o Felipe Luiz, com 14 do segundo tempo, ele tira o Matheus Gonçalves e o Alcaraz para as entradas de Luiz Araújo e Michael. Luiz Araújo, que aliás, ele não jogava desde setembro, desde aquele jogo contra o Vasco, né, que foi empate em 1-1, que ele se lesionou, chegou a ser relacionado para a finalíssima da Copa do Brasil lá em Belo Horizonte, mas foi só um blefe, ele não tinha condições de jogo. Então, efetivamente, volta, ganhou ali uma minutagem e marcou o gol nessa partida, né? O Luiz Araújo até marcou, mas antes dele fazer o seu gol, teve mais alterações, né? O Flamengo tirou o Ayrton Lucas e o Everton Araújo, entrando o Wesley e o Alan. Veja só, o Wesley jogando na sua posição original e o Varela foi deslocado lá para a lateral esquerda. Então o time do Flamengo totalmente desfigurado e em nenhum momento foi ameaçado pelo Criciúma. Muito pelo contrário. Alan também, né? Se colocou o Alan dentro de campo e ele saiu sem um cartão amarelo, sem fazer uma falta dura, sem cometer um pênalti, é porque você jogou realmente muito mal, né? Um pior volante do Flamengo nesse momento não fedeu e nem chorou na partida. Como eu disse, o Luiz Araújo marcou o gol ali por volta dos 38 do segundo tempo. Ele recebe um bonito passe nas costas da zaga que bateu cabeça e aí ele bate na entrada da área 3-0, né? O Flamengo chegou a esse resultado e foi muito pouco. O próprio Luiz Araújo teve uma outra chance no finalzinho da partida, mas dessa vez a zaga conseguiu evitar uma goleada ainda maior. Teve alteração também no finalzinho da partida, o Bruno Henrique saiu para a entrada do zagueiro João Vitor, né? Aí o Felipe Luiz fazendo aquela famosa linha de 3 zagueiros para fechar a casinha, mas eu queria destacar que foi a estreia do João Vitor no profissional. Ele é um atleta do Sub-20, atuou em alguns jogos da Copinha desse ano, quando o Sub-20 veio servir o profissional nos jogos do Carioca, né? Basicamente ficou ali um misto de Sub-17 com Sub-20, no time da Copinha, e o João Vitor atuou em algumas partidas no começo do ano no Sub-20. É um zagueiro de 1,87 m, 17 anos, vale a pena ficar de olho nesse menino, até porque esta partida lá em Criciúma pode ter sido a última do Davi Luiz com o manto sagrado. Ele que só tem contrato até dezembro, já tem aí os seus 37 anos, talvez não venha a renovar o contrato no final da temporada. É um ídolo, né, um jogador que veio da Europa para ganhar Libertadores, né, veio aqui realizar o seu sonho. Não sei se ele vai ficar. Ano passado eu era bastante refratário à ideia, mas ele tinha um contrato muito bem amarrado, conseguiu ali bater as cláusulas de renovação automática. Esse ano eu já não sei se é um bom negócio deixar ele ir de graça, sabe por quê? Porque o Flamengo deve perder aí um zagueiro, deve perder um lateral, né? Vem aí a janela de final de ano, os europeus vão comprar doidado também. Então pode ser que o Flamengo, perdendo algumas peças, venha precisar de zagueiros. Então vamos ficar de olho no João Vitor, quem sabe pode ser muito útil na temporada de 2025, pelo menos no Campeonato Carioca. É bom ele ser testado, né? E o Felipe Luiz, que atuou no Sub-17 e no Sub-20, sabe muito bem, conhece o elenco que ele tem. Bom, fechamos essa quarta-feira de futebol ajudados aí por tropeços de Internacional e Fortaleza. Já está garantido que o Flamengo será terceiro lugar neste campeonato brasileiro. Terceiro lugar porque o Palmeiras fez sua parte, então o Flamengo não tem mais como ser vice, e como Fortaleza, São Paulo e Internacional andam ajudando muito, o Flamengo então não sai da terceira colocação, garante uma premiação bem interessante nesse campeonato brasileiro e fica aquele gostinho, né? Olha, se tivesse demitido o sabotador um mês antes, dava pra gente brigar por esse campeonato brasileiro também, porque lá em cima a galera
desperdiçou uns pontos nessas últimas rodadas. Mas cabeça em pé, erguida, e vamos terminar essa temporada com dignidade. Vamos terminar em casa. A dúvida é se esse jogo contra o Vitória, né, pela última rodada do Brasileirão, se ele vai ser ou não antecipado para o sábado. Eu diria que sim, tá? Porque o Flamengo é o único que não tem absolutamente nada a fazer nesse domingo, dos times cariocas. E o Vitória, inclusive, também não tem aspiração nenhuma, já está livre do rebaixamento com os resultados das últimas rodadas. Então eu acho, palpite meu, que a CBF vai antecipar esse jogo para o sábado. Se para sábado à tarde ou sábado à noite, não sei dizer. Tendência é que seja mais para a noite, porque o Vitória também jogou às 8 da noite da quarta-feira. Então, como o Fluminense pode entrar no domingo ainda precisando de ponto para o rebaixamento, né? O Vasco tem uma remotíssima esperança de Libertadores e o Vasco e o Fluminense jogam fora do Rio de Janeiro. E como o Botafogo vai jogar no Rio de Janeiro precisando de um empate para confirmar o título, acredito que por questões de segurança, Flamengo e Vitória deve ser deslocado para o sábado, né? E a despedida do Gabigol já tem todos os seus ingressos vendidos. Serão com certeza mais de 60 mil rubro-negros se despedindo de um dos maiores ídolos da nossa história. Se você puder, vá a esse jogo, faça muita festa, porque infelizmente ele está saindo de graça, está saindo pela porta dos fundos, graças aqui à briga de ego. Ele também tem a sua parcela de culpa, mas muito em parte pela diretoria, que pode estar se despedindo do rubro-negro na segunda-feira, né? Vai depender dos rumos que o clube tome, pode ser até que haja uma reviravolta nesse caso, inclusive eu torço muito para isso, para que haja uma reviravolta e o Gabigol renove por pelo menos mais 1 ou 2 anos, acho que está muito cedo ainda, com 28 anos, ninguém é velho demais, ainda mais sendo tratado como joia, como príncipe pelo Zico, que é o nosso rei supremo e sagrado. Um grande abraço a todos, vamos encerrar essa temporada com muita dignidade e, se Deus quiser, com mais uma goleada, com o gol de Gabigol no final de semana. Grande abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau, galera!